O que dizem os documentos misteriosos que ficaram escondidos por mais de 2000 anos? Os manuscritos do Mar Morto. E uma dúvida entre os cientistas: será que esses textos podem explicar alguns enigmas da humanidade? Os pergaminhos do Mar Morto são os mais velhos e mais completos escritos achados no mundo moderno. Os documentos foram encontrados há mais de 60 anos e revelam segredos sobre a época em que Jesus nasceu. Cerca de 900 textos, muitos deles encontrados em cavernas, longe de tudo. Documentos que se transformaram em um desafio para pesquisadores e arqueólogos. Mas será que os manuscritos poderiam trazer novas interpretações para o cristianismo? Em 1947, ano em que o Estado de Israel foi formado, a cabra de um jovem desaparece. Ele vai até uma caverna no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto. Ele atira uma pedra com a esperança de que a cabra se assuste e saia da caverna. Ouve-se um barulho. O garoto pede para o primo dele explorar a caverna. O que ele vê é uma jarra de cerâmica quebrada com pergaminhos enrolados em linho. Ele guarda os papéis em um saco e vai embora. Dias depois, alguns documentos são vendidos a um comerciante de Belém pelo equivalente a $4, cerca de R$7. Hoje, os manuscritos do Mar Morto estão guardados no Museu de Israel. Eles são a única prova bíblica que resistiu à ação do tempo. Para entender a importância dos manuscritos, é necessário voltar ao cenário onde eles foram encontrados, a região do Mar Morto, no deserto da Judéia. Aqui, o ambiente árido conservou os pergaminhos durante séculos. Depois da primeira descoberta, em 1947, outras cavernas da região foram exploradas e fragmentos de textos antigos encontrados em cada uma delas. As cavernas estão espalhadas por um sítio arqueológico chamado Qumran. Alguns manuscritos estavam intactos e a maioria muito danificada. Os textos foram escritos em 3 idiomas: hebraico antigo, aramaico e grego. Em uma das cavernas foi encontrado o que se chamou de Pergaminho do Templo. O documento, com quase 7,5 metros de comprimento, traz as instruções que Moisés recebeu de Deus sobre como deveria construir um templo sagrado. O texto apresenta detalhes e medidas precisas. Assim que os manuscritos foram encontrados, os historiadores queriam saber quem os tinha escrito e decidiram que as pistas sobre a autoria poderiam ser encontradas nas ruínas de Qumran. Os manuscritos do Mar Morto também abordam um dos temas de maior fascínio e preocupação entre os cristãos: o fim do mundo. Os pergaminhos continham outros trechos indicativos para o cristianismo. Um deles afirma que um grupo seguiria um carpinteiro da Galileia e mudaria o curso da história. As buscas não terminaram. O Museu Arqueológico de Amman, na Jordânia, guarda outros textos encontrados na região do Mar Morto. Um deles é considerado um tesouro, um manuscrito de cobre. As letras foram talhadas sobre uma placa de ouro e prata. O cobre era um dos metais mais preciosos da época. Com certeza, quem escreveu os textos queria que as informações fossem preservadas por muitos e muitos anos.
Por ser duro para ser enrolado, o manuscrito de cobre teve que ser cuidadosamente cortado em 29 pedaços antes de ser traduzido. Ele descreve a localização precisa de onde estava enterrada uma grande quantidade de ouro e prata. Mas que tesouro seria esse? Existem duas possibilidades. Ele poderia ter sido o tesouro do primeiro templo construído por Salomão e saqueado séculos depois pelos babilônios. Ou então o manuscrito de cobre se referia ao tesouro do segundo templo, destruído pelos romanos. Esse arqueólogo tenta decifrar o mistério. O manuscrito menciona um túnel onde estaria escondida parte do tesouro, mas até agora nada foi encontrado no local. Mesmo que o manuscrito não leve a tesouros, uma coisa não dá para negar: os textos antecipam o surgimento do cristianismo. Desde que foram descobertos, os manuscritos do Mar Morto já foram examinados por centenas de estudiosos. Uma espécie de cápsula do tempo que ficou enterrada por 2000 anos. E só foi descoberta quando um garoto perdeu uma cabra. Decifrar seu conteúdo é um desafio, pois os textos registram uma informação crucial da história, o momento em que o cristianismo mudou o mundo para sempre.